Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês o segundo passo para precificação até chegar no resultado final ali de preço de venda. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tem que avaliar para finalizar aí o processo de precificação, para chegar mesmo ao preço de venda. Quando chegar, o que a gente tem que avaliar, se precisa mudar alguma coisa ou não. Então, o segundo passo envolve literalmente o conhecimento do seu produto, o domínio sobre aquele produto que você está vendendo. E no nosso caso de restaurantes, de serviços de alimentação, a gente tem literalmente o domínio das preparações que a gente está vendendo ali no nosso restaurante. Por isso que a gente vai mostrar para vocês agora uma ferramenta muito importante, que é a ficha técnica. Hoje a gente vai estar mostrando aqui para vocês a ficha técnica de custo, tá? Mais a questão da avaliação dos custos mesmo. Só para a gente estar mostrando aqui para vocês o que vocês têm que levar em consideração na hora de estar montando esse preço de venda, de estar usando essa ferramenta literalmente a seu favor, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma ficha técnica de marmita, tá? Nesse caso aqui era um restaurante de marmitaria. É o mesmo restaurante que a gente mostrou para vocês lá o exemplo dos custos fixos na aula passada, no vídeo passado. Então, aqui eu trouxe para vocês uma ficha técnica de custo desse caso e o que a gente tem que levar em consideração, tá? Aqui é mais a montagem da marmita total. Vocês estão vendo aqui que está levando em consideração o bife acebolado, o arroz pronto, o feijão, o purê, a marmita, que aqui na ficha técnica a gente tem que levar em consideração até a embalagem em si, que aquele produto está sendo servido. No caso aqui de delivery, é uma marmitaria de delivery, então a gente fez uma ficha técnica composta, onde a gente teve que encontrar primeiro o valor do prato principal, no caso o bife acebolado. Todos os outros acompanhamentos a gente tem fichas técnicas separadas dele, né? Então toda a ficha técnica de custo do prato principal a gente colocou ali, que nada mais é do que listar literalmente ingrediente por ingrediente, a quantidade a ser utilizada, o custo por unidade ali por unidade de medida, para que a gente consiga chegar no custo unitário ali do caso dessa porção aqui. Como vocês podem ver, é uma ficha técnica de custo do bife acebolado, só que leva em consideração somente a porção, no caso 150 gramas dele pronto. Então todos esses valores aqui, eles vão somar o valor que vai custar uma porção só do bife, tá? E aí depois a gente montou uma ficha técnica composta, de custo composta, onde a gente vai levar em consideração todos os outros acompanhamentos. Então o bife, uma porção dele, uma unidade, né, deu 4,36. Do arroz a gente já sabia, do feijão, do purê e também das embalagens ali que estão sendo utilizadas. Feito isso, utilizado aí essa ficha técnica de custos para a gente saber, o objetivo principal é saber o custo alimentar, o insumo ali, literalmente dos alimentos utilizados para chegar nessa preparação. Então, eu tenho ali o meu resultado obtido de custo alimentar desse prato, deu R$ 7,39. O que a gente vai fazer agora para chegar no momento da precificação? Eu vou levar em consideração o custo total do prato agora. Eu não vou considerar somente o custo alimentar. Eu preciso saber dos gastos que eu precisei ter para conseguir produzir esse alimento. Então, para fazer esse alimento, eu preciso levar em consideração que eu gastei gás, que eu gastei energia, água e tudo. E aí é que entra a porcentagem de custos fixos, né, das despesas fixas que a gente fez ali na aula passada. Então, eu vou colocar aqui que o meu custo alimentar deu 7,39 e vou levar em consideração a porcentagem de 38,33% de custo fixo, que é aquela média de 3 meses que eu tive, que a gente fez junto ali na aula passada. Se você não acompanhou o primeiro passo da precificação, confere lá no nosso canal para você poder entender como chegar aqui no resultado final. E aí eu tenho aqui que, levando em consideração
esses 7,39 mais os 38,33%, eu sei que o custo total do meu prato deu 11,98. Aqui eu vou só colocar para mostrar para vocês a fórmula, né, que foi utilizada. Só um minutinho aqui para poder aparecer para vocês a fórmula que a gente utilizou. Então aqui, ó, se eu clicar aqui em cima, essa é uma tabela que depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então só para vocês saberem que eu levei em consideração para chegar no custo total do prato, eu coloquei ali o valor do custo alimentar dividido por 100%, porque quando a gente utiliza a porcentagem como métrica, a gente tem que diminuir ali esse valor que a gente vai utilizar de 100%, que é o valor total. Então, é sempre o custo alimentar dividido por 100% menos o custo, a porcentagem de custos fixos, tá? Então, aqui literalmente vai ser 7,39 dividido por 100% menos 38,33%. E aí a gente chega nesse valor aqui do custo total do prato, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Então, ficou dessa forma. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um relatório geral. Então, vocês estão vendo aí que aqui a gente tem de vários outros produtos, né, que a gente utilizou. Então, a gente tem aqui de vários produtos que a gente utilizou. Então, tem aqui de todas as fichas técnicas. Isso eu gosto sempre de bater na tecla para vocês entenderem a importância que tem a ficha técnica como uso de ferramenta de gestão, tá? Porque a ficha técnica, ela é utilizada tanto aqui na nossa parte de custos, quanto na parte de produção para padronização da receita. Então, não vai adiantar eu só elaborar a ficha técnica para precificação e não colocar ela em prática. Então, todas as vezes que a pessoa produzir um bife acebolado em cima dessa receita, o rendimento tem que ser igual, o uso do produto tem que ser igual, eu tenho que ter uma média ali do valor do custo de cada unidade de medida, de cada ingrediente em si. Então é importante a gente levar em consideração e implantar mesmo literalmente a ficha técnica como ferramenta de gestão, tá? Então esse é só um dos braços aí que vocês estão vendo que a ficha técnica consegue tá facilitando aí pra gente. Então, vocês lembram que a gente colocou lá naquela planilha anterior, o bife acebolado dando um custo fixo ali só de insumo, né, de 7,39. Aí eu somei ali aos meus custos fixos a porcentagem de custo fixo, então eu tenho ali que um custo total, desconsidera ali que está escrito custo alimentar, mas é um custo total desse prato, o correto é estar escrito aqui custo total, de 11,98. Então, para eu produzir essa marmita de bife acebolado, eu sei que eu vou ter um custo, eu vou pagar R$ 11,98 por marmita. E aí, depois de tudo isso, é que eu vou colocar outras porcentagens ali, vou levar outras porcentagens em consideração. Então, aqui eu coloquei já 4% de impostos, né, no geral, que esse restaurante em si tem. 27% do iFood, porque ele vende só pelo iFood. Então, tudo isso, ó, já está gerando um preço de venda de R$ 17,37. Isso sem levar em consideração a margem de lucro, tá? Então, aqui a gente está só dando um exemplo de um cliente que a gente teve para vocês entenderem como que é esse passo a passo de eu chegar até o meu preço de venda. O que esse cliente em específico nosso definiu? Ele não queria ter ainda uma porcentagem de lucro, porque ele achou que ia acabar ficando muito caro o preço de venda dele e ele não ia conseguir competir com a concorrência. Existem os prós e existem os contras, né? Nessa conclusão que esse cliente em si chegou. Os prós é que assim, ele vai conseguir ter um preço de venda competitivo ali com a concorrência, mesmo com toda a qualidade que ele tem no produto em si, dele e tal. Porém, ele não está lucrando com isso, ele não está tendo um dinheiro reserva ali para outro investimento dentro do próprio restaurante e tudo mais.
mas é uma decisão ímpar, né? Nesse caso, você pode levar em consideração também, dependendo do preço de venda que foi gerado aqui, uma porcentagem de lucro para você ter no seu restaurante, que é importantíssimo. A gente sempre costuma dizer que tem que ter, né? Mas a gente avalia sempre esses casos específicos. Então, aqui é importante estar mostrando para vocês que a gente chegou num valor final de R$ 17,37. Então, depois que a gente chegou nesse valor final, é que você vai avaliar. Se eu vender a esse valor, vai ter saída, eu vou conseguir continuar vendendo bem. É uma nova visão que você vai ter aí do seu produto em si, para os resultados que você quer alcançar. E aí você vai conseguir visualizar, monitorar, avaliar, corrigir quando precisar corrigir, porque aqui nesse caso, o que a gente já pode começar a pensar? Um dos relatórios gerados, uma das conclusões que a gente chegou é que tanto em relação ao custo fixo dele, para a realidade de faturamento dele ainda precisava dar uma enxugada para ele ter resultados melhores. Então ele precisa dar uma enxugada aí nesses custos fixos para chegar num resultado melhor e para conseguir começar a colocar uma margem de lucro aí no preço de venda dele. Outra coisa que a gente também pôde analisar nesse caso é que ele precisa começar a diminuir as despesas de insumo dele. Então um ingrediente ou outro às vezes está muito caro. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração até chegar num preço de venda legal. Uma coisa que ele falou pra gente quando a gente iniciou esse serviço, ele falou assim, olha, eu queria vender a minha marmita número 8 de bife acebolado, marmita número 8 em geral, num valor de mais ou menos R$ 15. E aí depois que a gente fez todo esse serviço, depois que a gente viu a realidade dele, a gente falou, olha, se você vender a R$ 15, você não vai pagar todas as suas despesas, você não vai cobrir todos os seus insumos alimentares e você vai quebrar daqui a um tempo. Então, o que a gente sugeriu? Aqui no caso é uma marmitaria. Então, o que a gente fez? A gente fez uma média dos preços de venda que a gente chegou aqui. Então, de todas essas marmitas aqui, a gente chegou numa média, deu lá uma média, um valor X, e a gente falou: ó, se você vender a esse valor aqui, você consegue pelo menos atingir esse resultado que a gente está colocando aqui de 40 mil, 45 mil ali em média, mas por enquanto sem lucro. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai trabalhar agora? Diminuir custo fixo e diminuir os gastos com os ingredientes. Então, basicamente, esse é o passo a passo aí para que você possa chegar numa precificação mais eficiente, mais condizente aí com a realidade do seu restaurante e que você consiga alcançar melhores resultados, mas o principal que a gente quer deixar aqui para você é que você consiga enxergar a realidade do seu restaurante e começar a trabalhar em cima de metas. Então, seja para diminuir custo fixo, seja para diminuir insumo, seja para conseguir trabalhar um pouco mais nos impostos, ou você, por exemplo, uma das opções que a gente deu para esse cliente é sai do iFood, tira a logística do iFood e só vende por ele. Então, aqui, 27% que ele estava pagando para o iFood era incluso venda e logística, né, que é a entrega do iFood. Então, ele tem a possibilidade de não ter a entrega do iFood, ele tem uma entrega própria e vai pagar ali 12% para o iFood. Então ele já vai estar diminuindo essa porcentagem aí para chegar num preço de venda melhor também, um pouco mais competitivo, mesmo levando em consideração a realidade dele. Então a gente espera ter contribuído um pouco mais aí para o seu conhecimento, para o seu domínio sobre o seu restaurante. Comenta aqui qualquer dúvida que você tiver para que a gente possa te ajudar, tá bom? Até mais.